Olá! As principais informações fundiárias do Pará em relação à regularização, como a situação de terras, por exemplo, são de responsabilidade do Instituto de Terras do Pará, o ITERPA. De acordo com a Lei de Acesso à Informação Pública sancionada em 2011, esses dados devem estar integramente disponíveis ao cidadão. Este mês, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZAM, divulgou um estudo que analisou como o ITERPA tem aplicado essa lei. Acompanhe na reportagem que abre a edição de hoje do Nazaré Notícias. Os pesquisadores do IMAZON basearam seu estudo na análise do relatório de gestão de 2007 a 2010 e nos dados disponibilizados no site do ITERPA até dezembro de 2012. De acordo com o estudo do IMAZON, 17% das informações públicas disponibilizadas pelo ITERPA são satisfatórias, 54% são insuficientes e 29% foram consideradas ausentes. Esses resultados geraram algumas recomendações do IMAZON para o Instituto de Terras do Pará. O órgão ele precisa de tudo. A regularização fundiária do Estado se faz fundamentalmente na busca das pessoas que estão ocupando a terra. Então, eu defino o seguinte: se o ponto de partida e o fundamental é a posse efetiva. Então, o ITERPA detecta essa posse e dá início ao processo de regularização. Pode ser através de doação e através de alienação onerosa, a compra de terra. De acordo com o IMAZON, faltam informações sobre a atuação dos órgãos fundiários acerca da situação fundiária no Pará. Para mudar essa realidade, o ITERPA realiza parcerias. Hoje nós estamos celebrando convênios com várias prefeituras, justamente para tentar não só divulgar o trabalho do ITERPA e a ação, a importância dessa regularização, inclusive para acesso a créditos, por parte, sobretudo, de pequenos agricultores, e como também para conseguir o apoio das prefeituras municipais. Nós estamos celebrando essas parcerias com municípios, que é uma forma de você multiplicar o efetivo de técnicos de campo. São muitas as jurisdições responsáveis por terras aqui no estado. Eu digo assim que o estado do Pará é praticamente todo partilhado. Você encontra áreas indígenas, você encontra áreas da SPU, você encontra as terras residuais do estado do Pará, que o estado do Pará, você sabe, foi o estado mais saqueado pelo famigerado decreto 1164, que transferiu para o governo da União, o governo federal, praticamente 70% daquilo que eram as nossas maiores riquezas, as nossas terras devolutas, né? Então, você vê, até hoje nós enfrentamos esse problema da jurisdição, porque muitas vezes não se sabe, ao certo, se pertence ao Estado ou se pertence à União, porque essas arrecadações feitas pelo INCRA, elas não contemplavam demarcações, a ponto de, digamos assim, nos fornecerem uma base daquilo que realmente é definido como terra federal. Para solicitar a demarcação ou avaliação de uma terra, as associações precisam procurar o ITERPA. Essas associações elas buscam o ITERPA e nós mesmos identificamos. Muitas vezes nós vamos fazer um levantamento de campo e aproveitamos, vamos dizer, numa demarcação ou no levantamento de uma posse de alguém que esteja requerendo a compra. Então, nas vizinhanças dessa área, nós encontramos pessoas que também possuem direito à regularização, porque possuem a posse efetiva das terras, né? E através do nosso site, né? Infelizmente, nós não conseguimos ainda uma divulgação adequada, né? Mas estamos procurando fazer isso, pelo menos, melhorar o nosso site. Cerca de 300 madeireiras que atuavam de forma clandestina foram fechadas em Rondônia nos últimos 3 anos. Os dados são da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental. Em 2011, a fiscalização encontrou cerca de 200 madeireiras clandestinas. Em 2012, foram cerca de 50 e em 2013, esse número caiu para cerca de 40. Porto Velho, Cujubim e Machadinho do Oeste são os municípios que apresentaram maior índice de derrubada de florestas. O Mobilize Brasil, primeiro portal nacional de conteúdo exclusivo sobre a mobilidade urbana sustentável, apresentou há 1 ano um relatório avaliando as condições das calçadas brasileiras. A nota média ficou em menos de 4, quando a aceitável é a nota 8. Algumas ruas de Belém, como a Avenida Bernardo Saião, a Rua dos Chimbiras e a Avenida Almirante Tamandaré, foram reprovadas em todos os quesitos e levaram nota 0. A Secretaria Municipal de Urbanismo, SEURB, informou em nota que a calçada é de responsabilidade do dono do imóvel, mas que ele deve obedecer ao padrão definido pelo Código de Posturas do município.
A CEURB reforçou ainda que está em andamento o projeto Calçada Cidadã e que este ano serão executados 30 quilômetros de calçamento dentro do padrão estabelecido. A Secretaria também confirmou que tem realizado notificações e operações de retirada de construções irregulares e obstáculos em calçadas da cidade. Em 2013, foram executadas quase 2.000 ações de fiscalização de cumprimento do Código de Posturas, entre notificações, notificações judiciais, vistorias e demolições. E a população pode fazer denúncias, reclamações e sugestões, além de consultas sobre calçadas, pelo telefone do Código de Posturas 3039-3707. E falando em mobilidade urbana, motoristas e cobradores de ônibus que atuam nos coletivos de Belém devem fazer um curso de qualificação profissional. No ano passado, a principal reclamação dos usuários do transporte público foi o tratamento recebido pelos profissionais. A primeira turma do curso de condutor de passageiros teve início nesta semana. A meta é formar 1.000 motoristas. Então, essa criança é enviada para o tratamento. Então, através de TFD, essa criança vem do município, o tratamento é feito apenas em Belém, no nosso serviço de referência em triagem neonatal, que fica no Centro de Saúde Escola do Marco, em parceria com a SESP, sob a coordenação da SESP. Então, essa criança ela já vem agendada. Quando ela chega no serviço de referência no ambulatório, ela já vai passar por uma equipe de profissionais, psicólogos, assistente social, pediatra. Então, ela inicia o seu tratamento e o acompanhamento. Vocês têm índices da ocorrência do registro dessas doenças nos últimos anos? Isso tem diminuído? Como é que vocês têm observado isso? Essa prevalência, como são doenças genéticas, varia de doenças para doenças, né? Então, assim, não tem como diminuir, né? Mas as crianças que fazem o teste pode ser o quê? Diagnosticar uma doença que ela pode ser tratável e a criança ter uma vida normal. Então, são doenças raras. No caso da fenilcetonúria, nós temos uma prevalência de 1 para 30 mil, né? A cada 30 mil crianças que nascem, uma tem fenilcetonúria. No caso do hipotireoidismo, a prevalência já varia mais, é de 1 para 3 mil. Então, a cada 3 mil crianças que nascem, uma tem hipotireoidismo congênito, mas são todas doenças que são o quê? Tratáveis. Elas não têm cura, mas elas têm um tratamento, aumentando assim a qualidade de vida dessas crianças. A senhora falou da fenilcetonúria, né? Que sinais, que sintomas, que realidades essas doenças podem causar na vida da criança caso elas não sejam tratadas? No caso da fenilcetonúria especificamente, é o erro inato do metabolismo. Então, a criança nasce com esse erro inato. Então, ela adquiriu essa doença através dos pais, é uma doença genética. Então, essa criança ela não pode se alimentar de proteína, ela não pode se alimentar de leite, de ovos, de iogurte. Então, ela vai ter um tratamento que ela vai ter o quê? Uma dieta balanceada e ela vai ter, o programa também vai dar o quê? Uma fórmula de aminoácidos, que vão ter todos os aminoácidos que essa criança precisa e ela vai ter uma vida normal se ela seguir essa dieta, esse tratamento. Ao caso que se ela não fizer, ela vai se alimentar normalmente, porque ela não sabe, então ela vai evoluir para um retardo mental irreversível. Agora é importante que as pessoas tenham realmente a consciência da importância desse teste. Algumas mães ficam com medo, né, com receio, por conta da forma como ele é feito. Queria que a senhora explicasse por que ele é feito dessa forma, por que é o pezinho da criança que deve ser cortado para a obtenção, né, do material. Como é que ele é feito? Exatamente. Uma mensagem aqui para as mães, é feito no pezinho porque é fácil o acesso de você coletar o sangue do pezinho do bebê, né? Então, o teste é feito com uma lanceta, onde é feita uma punção no pezinho do bebê e nós obtemos o sangue dessa criança. No caso, se tivesse que puncionar a veia dessa criança, seria muito mais traumático, muito mais difícil. Então, é um teste simples, é dolorido, mas é uma dor que vai passar como se fosse uma vacina, mas o benefício é muito maior, né? Então, assim, a mãe leve o seu filho, ele vai ser puncionado o sangue dessa criança e esse sangue vai ser fundamental para o diagnóstico dessas doenças. Então, através desse teste, ela pode estar evitando uma série de doenças. Em Belém, esse teste pode ser realizado em qualquer lugar, aliás, a coleta pode ser realizada em qualquer lugar, ainda na maternidade, por exemplo? Nós temos postos de saúde em maternidades, em unidade de saúde, estratégia de saúde da família. Agora, na maternidade, lembrando que ela tem que ser coletada do 3º ao 5º dia de vida. Então, se a criança tiver uma alta precoce, a mãe tiver uma alta precoce, antes de 48 horas de vida, antes de 3 dias, então ela vai se dirigir o quê? À unidade de saúde mais próxima da sua casa. Em Belém nós temos aproximadamente 80 postos de coleta. Então, qualquer unidade de saúde, você leva o seu bebê e lá vai ser feito o teste. Se ela ficar mais dias na maternidade,
vai ser feito. Então é fundamental que seja o quê? Do 3º ao 5º dia de vida. Essa criança tem que ter sido alimentada para poder fazer o teste. Por isso que é do 3º dia em diante. Tem alguma relação com a prematuridade? Se a criança for prematura ou tiver no tempo normal, isso acontece normalmente? Se ela for prematura, ela vai coletar o teste normalmente. Apenas por diagnóstico da anemia falciforme, ela vai ter o quê? Uma nova coleta após 3 meses, porque senão nós vamos estar avaliando o quê? O sangue da transfusão e não o sangue da criança. Mas o prematuro, ele realiza o teste do 3º ao 5º dia de vida, especificamente para anemia falciforme, ele vai fazer uma outra coleta após 3 meses de vida. Mas é fundamental que mesmo o prematuro, mesmo ele estando internado, ele faça o teste nesse período, do 3º ao 5º dia de vida. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Larissa, agora é com você. Obrigada, Patrícia. O jambu é uma hortaliça bastante consumida no estado do Pará. A produção dura o ano inteiro e pode ser encontrada em supermercados e feiras livres do estado. Conheça melhor as propriedades do jambu e os usos dessa hortaliça na reportagem de Caroline Guimarães e Alexandre Lobato. Uma hortaliça fácil de ser cultivada e com componentes muito estudados por pesquisadores e cientistas. Mais um componente, que é aquele que chama atenção, é um chamado espilantol, que é realmente aquele que traz as características pelas quais o jambu é conhecido. É o caso, por exemplo, daquela sensação de anestesia que dá ao consumi-lo. No Pará, ele está presente principalmente na deliciosa mistura do tacacá, com tucupi, goma e camarão. E é a culinária hoje o carro-chefe do jambu, que é conhecido no mundo inteiro por seu sabor inigualável. É o nosso forte. O jambu hoje ele se difunde no mundo todo como um produto único na culinária, que nenhum outro produto consegue atingir as características que ele tem, principalmente quando você alia ao nosso tucupi, ao nosso suco de mandioca e a pimentinha de cheiro. Então ele cria uma condição culinária que hoje é buscada no mundo todo. Mas as pesquisas apontam que não é somente na culinária que o jambu ganha destaque. Suas propriedades atraem a atenção das áreas da medicina e de cosméticos. Bom, dentro das propriedades do jambu, hoje há componentes com características já comprovadas de poder anti-inflamatório, e esse espilantol especificamente, ele tem uma ação anestésica. Ele é usado tradicionalmente no interior da Amazônia como um componente anestésico pela população rural. Mais recentemente, a cosmética vem trabalhando fortemente também com esses produtos na produção de cremes, de substâncias que são rejuvenescedoras, mais na questão facial. Então, elas atuam diretamente na musculatura facial, tornando a pessoa com uma face a pele mais frágil, mais bonita, né? Uma hortaliça típica da região amazônica, com uma safra que dura o ano todo. Pode ser cultivado em solo e dura cerca de 50 dias para a colheita. No campus da Universidade Rural da Amazônia, em Belém, o jambu é cultivado usando a técnica de hidroponia. Aqui, 55 dias é o processo que a gente leva para retirar ele. Mas em 40 dias, a espécie, a planta, ela vai estar já pronta para consumo. Aqui a gente trabalha também o sistema em cultivo em solo, né? Mas a gente trabalha com as outras alternativas, que seria o uso da hidroponia para cultivo. Então o jambu na hidroponia é uma alternativa para o produtor, já que ele não tem uma área para trabalhar, seria trabalhar no cultivo do jambu em hidroponia. E os frutos da Amazônia serão destaque na culinária brasileira durante a Copa do Mundo. Restaurantes e bares começaram a incorporar no cardápio elementos regionais. Açaí, cupuaçu, castanha do Pará, pupunha e outras delícias preparadas por essas frutas já conquistaram o Brasil e algumas partes do mundo. Peixes como tambaqui e pirarucu já são encontrados nos restaurantes maiores, além de temperos e ervas como jambu. Durante a Copa do Mundo, que acontecerá entre 12 de junho e 13 de julho, pelo menos 15 frutos estarão no período de safra e disponíveis de forma natural ao visitante.
Pescadores dos municípios de Vigia e Marapanim, na região nordeste do Pará, poderão se inscrever gratuitamente até sexta-feira nos cursos de capacitação que estão sendo promovidos pela Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura. As aulas serão ministradas a partir da próxima segunda-feira nos cursos de Tecnologia do Pescado e Empreendedorismo e Marketing do Pescado. No primeiro curso, há vagas para 20 participantes, com aulas pela manhã e à tarde. Já no curso de Empreendedorismo e Marketing do Pescado, serão ofertadas 2 turmas com 25 alunos cada. A meta é capacitar mais de 4.000 pessoas em todo o Pará durante esse ano. Uma multidão tomou as ruas de Altamira para prestar homenagem a São Sebastião, padroeiro do município. Mesmo com a chuva e o friozinho do final do dia, os fiéis participaram do evento religioso. A celebração eucarística foi presidida pelo bispo do Xingu, Noervin Krautler. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Uma multidão de fiéis saiu às ruas em procissão para comemorar o dia do padroeiro de Altamira. Cânticos e orações, entoados em uma só voz, transmitiam a espiritualidade e fé dos devotos que agradeceram ao santo pelas bênçãos recebidas. Durante a procissão, foram encontradas várias pessoas que fizeram promessa ao santo e que tiveram seus desejos atendidos. E foram várias as formas de agradecimento, desde pés descalços até distribuição de água a quem fazia o percurso. É o padroeiro da nossa cidade, né? E eu tenho muita fé. O que a gente pede, a gente alcança com fé. Nas ruas, a imagem do santo foi recebida com carinho pelos moradores. Essa é a 91ª festividade de São Sebastião. A tradição é a mesma, mas o sentimento de amor e de fé dos devotos é renovado a cada ano. Segundo o bispo do Xingu, este ano a procissão representa também uma marcha frente aos novos desafios do povo da região da Transamazônica e Xingu. Como que mudou da última festa de São Sebastião? Novo Papa, novos desafios, inclusive em torno da própria cidade de Altamira, novos horizontes também e também novos problemas que nós, infelizmente, não conseguimos vencer até agora. E a gente convoca todo mundo a trabalhar junto para que Altamira seja uma cidade de paz. Em frente ao Hospital Municipal, uma parada. Um altar foi montado. Doentes e funcionários saudaram São Sebastião. Uma mensagem bíblica foi repassada para a multidão. Cada um de nós que está nessa procissão, pela saúde também e pela proteção de todas as pessoas que estão no Hospital Municipal internadas, pelas suas famílias, aqueles que acompanham os seus doentes. Foram 7 ruas percorridas. Nem mesmo a chuva e o cansaço conseguiram parar a caminhada. Valeu a pena. A caminhada da procissão de São Sebastião é gratificante todos os anos, essa caminhada de rezar, louvar, agradecer a Deus durante todo o ano que vai se iniciando no mês de janeiro. A gente já começa com o pé direito, caminhando com São Sebastião na procissão. E foi aqui, frente ao rio Xingu, que a procissão terminou. Uma calorosa celebração presidida pelo bispo do Xingu falou da preocupação com a cidade e com os povos da região. Não queremos ficar de braços cruzados e dizer não, é o jeito, estamos na casa sem jeito ou qualquer coisa do gênero, ou simplesmente morrer de nostalgia, de saudade daqueles tempos. Temos que enfrentar. E então eu penso que a procissão de São Sebastião, o povo na rua, mostra também que nós queremos caminhar para um mundo melhor. A multidão acolheu as palavras do servo de Cristo e juntos de mãos dadas celebraram a fé e devoção a Deus e a São Sebastião. O Papa Francisco convidou os líderes mundiais reunidos em Davos, na Suíça, a colocarem a riqueza a serviço da humanidade, em vez de deixarem a maior parte da população mundial vivendo na pobreza e insegurança. Em uma mensagem para mais de 2.500 participantes do Fórum Econômico Mundial, o Santo Padre pediu aos chefes de Estado, empresários e banqueiros que promovam a prosperidade inclusiva. 14 comunidades estão presentes nas ilhas do Baixo Acará, no Pará, entre elas uma comunidade remanescente de quilombos. Vamos conhecer a comunidade quilombola de Boa Vista, que fica a cerca de 1 hora de barco de Belém. A reportagem é de Caroline Guimarães e Alexandre Lobato.
Comunidades cercadas pela calmaria dos rios. Em terra firme, a paisagem não poderia ser mais encantadora. A região das ilhas do Baixo Acará é repleta de vida, de árvores frutíferas, alimentos para o ano inteiro e crianças com energias vibrantes e contagiantes. 14 comunidades compõem as ilhas do Baixo Acará, entre elas uma comunidade remanescente de quilombo chamada Itacuã. A realidade dessas comunidades é de uma vida sossegada, cuja principal atividade é o extrativismo. A comunidade vive basicamente do extrativismo, né, da coleta de açaí, de frutas regionais e da agricultura familiar, da roça de mandioca, enfim. Algumas comunidades produzem algum tipo de artesanato. E no sossego das ilhas, as comunidades remanescentes de quilombos buscam manter as tradições. A gente tem toda uma luta de manter, né, essas tradições, então as manifestações culturais e até mesmo religiosas que foi deixada por nós pelos antepassados. Então a gente tem um trabalho de tentar manter o boi-bumbá, as danças, as manifestações que tem. Muitas das vezes falta um pouco mais de incentivo do próprio governo, né, em apoiar isso. São muitos os desafios de uma terra que é farta, com pessoas trabalhadoras, mas um mercado pouco preparado para atender a essas necessidades. Um dos maiores desafios para garantir a sustentabilidade das famílias é melhorar a agricultura, é desenvolver um sistema agrícola que realmente dê certo. Essa é uma coisa. Mas também precisamos avançar nesse campo da educação, né? Ter educação de qualidade, saúde, enfim. Saúde também é muito precária no campo da saúde, precisa ter toda uma luta. Mas a vida é feita de desafios e conquistas, e a alegria das pessoas se multiplica. Alguns jovens das comunidades conseguiram a tão sonhada aprovação no vestibular. Suelen é um deles. É uma felicidade não só para mim, mas para toda a comunidade. Eu agradeço a Deus, primeiramente, né, por ter esse ciclo na minha vida, todas as pessoas, né, amigos, né, meus pais que me incentivaram muito. E eu estou muito feliz mesmo. Não vejo a hora, né, de iniciar o meu curso. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 40 069211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!